Gente, passa o dia todo no celular e não me responde. Vocês devem passar por isso o dia todo com o filho de vocês, né? Que é justamente isso, eles ficam no celular e nunca respondem a gente. Pessoal, meu nome é Fernanda Baruta, eu sou psicóloga, especialista em terapia familiar sistêmica, faço um trabalho com pais com filhos de adolescentes. E é justamente isso que nós vamos falar hoje. Meu filho fica o dia inteiro no celular, mas não responde as minhas mensagens. Bom, vamos lá. E aí eu sempre tenho uma pergunta, de quem que é a culpa, né? É nossa ou da tecnologia? Essa tecnologia que veio aí todos esses anos assim fortemente. Bom, a gente tem que lembrar que esse adolescente, o nosso filho, normalmente ele aprende com aquilo que ele vivencia. Vivencia com a gente, vivencia com os familiares, vivencia com os amigos. E é claro, o que ele vivencia o tempo todo com os amigos, pessoal, é o celular, a grande comunicação. E não é só o celular, é o computador, é tela, é a televisão, é o jogo que tem agora, né, pela internet, enfim, com um pouco de tudo. E eles se comunicam agora através disso. Só que nós também temos que olhar o nosso comportamento no nosso dia a dia. Por exemplo, quanto tempo você fica no celular? Quantas vezes ele te chama para conversar e você tá no celular? Quando você chega no trabalho, você deixa o celular e dá atenção para o seu filho? Então são perguntas que a gente tem que fazer para entender que muito desses comportamentos ele simplesmente está copiando ou está tão à vontade porque você também fica. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer com esse filho, né, é dar o exemplo. Porque, gente, eu amo as frases dos nossos avós, mas tem uma que não funciona. E a gente diz assim para os filhos ou para as pessoas: faça o que eu falo, mas não faz aquilo que eu faço. Isso literalmente não existe. Nós precisamos dar exemplo para que eles sigam. Então esquece essa frase antiga, porque ela não vai funcionar dentro da sua casa. Então, o que eu sempre falo? Então, diminua o celular, tá? Primeiro, olhe para você. Diminua o seu tempo de celular. Dê atenção como um todo para os seus familiares. Não fique aqui, ó, a gente faz isso. Também já fiz. Fico lá no celular e conversando com a pessoa. Gente, isso inclusive é falta de educação. A gente não faz isso, né? Não dá para conversar no celular, aqui também no telefone, e falar com as pessoas. Então, primeiro olha o que você tá fazendo. Se você tá fazendo isso, não faça. Porque daí você fala pro teu filho: ah, vamos conversar, filho? E aí ele vai falar: não. Você também fica no celular, vou conversar o quê? Então você deixa o celular e fala: vamos conversar. Mas, Fernando, meu adolescente não gosta de conversar. É, gente, adolescente gosta de conversar só com o adolescente. Não, já vou falar um pouquinho disso. Então, primeira coisa, olha o seu comportamento e, gente, mude a rotina dessa casa. Então, assim, quando a gente vai almoçar, eu peço sempre que é importante que a gente faça uma refeição com nossos filhos por dia. Pode ser o café da manhã, pode ser o almoço e a janta. E de preferência na mesa. Olha lá, ideia dos nossos avós, né? Que sentava todo mundo na mesa, tudo bonitinho. Senta todo mundo na mesa, só que tem um porém, sem o celular. Porque daí se todo mundo senta no celular, não tem conversa, eu não como direito, o que eu tô ensinando pro meu filho? Então comece por isso, comece pelos seus comportamentos. Ok. Depois, o que eu faço? A primeira coisa, se eu já dei toda essa questão pro meu filho, mostrei meu comportamento, eu falo do quanto isso pode atrapalhar a vida dele. Para vocês terem uma ideia, o que é provado cientificamente que o ideal aí para o adolescente é 3 horas. Até a gente fica mais de 3 horas, até porque a gente trabalha no computador, a gente fica muito mais tempo. Na escola, muita gente trabalha com tablet, então fica bastante tempo já. Então a gente tem que mostrar as consequências disso. Às vezes o adolescente não vai dar bola para isso. Ok, você explicou, você se comunicou, então aí você vai partir da parte do limite. O limite do tempo da internet dentro dessa casa. Olha, filho, você estuda de manhã, é um exemplo, né, gente? Você estuda de manhã, à tarde você tem as coisas que você faz, né, no seu dia a dia, e você vai poder entrar na internet tal horário. O que tem ajudado os pais a dar esse limite? Existem aplicativos que aí o pai pode desligar do próprio celular dele o tempo de internet. Fernanda, e o que eu faço com essa raiva? Já vamos falar aqui que eu trouxe algumas perguntas de pais para vocês que eles me fizeram também e eu trouxe para ajudar vocês. Então, eu coloco o limite, tá? Depois que eu coloquei o limite, mas gente, tudo isso com uma grande comunicação. O adolescente não vai gostar, ele vai ficar chateado, ele vai emburrar, mas todo mundo passa por frustração. O que eu estou ensinando para o meu filho? Lidar com frustração, que a gente não tem tudo como a gente gosta e a gente tem que ensinar, filho, tudo tem seu tempo, tudo tem a sua hora, então somos nós que vamos desenvolvendo esse papel de aprendizado. Então, quer dizer, se eu comecei a desenvolver isso quando ele era pequeno, agora fica fácil no adolescente. Agora, claro,
Se na adolescência, na infância você não desenvolveu, na adolescência vai ficar um pouco mais difícil. Mas existe essa possibilidade, sim. Outra coisa que ajuda muito, eu dou possibilidades, tá? Para eles. Eu dou possibilidade de fazer um exercício físico, eu dou possibilidade dele fazer um inglês, eu dou possibilidade dele, por exemplo, fazer uma aula de desenho. Primeiro você vê a habilidade do seu filho, pergunta o que ele gosta e junto com ele você escolhe alguma coisa. Isso ajuda bastante, porque ele não fica ocioso. Tô ocioso, o que eu pego? Gente, quem não gosta de ficar um tempo ocioso no celular? Fica a gente lá, ó, no feed do Instagram, passando tempo. Por quê? Porque isso distrai. Se eu já me distraio com facilidade, se eu já não quero lidar com os problemas e quero ficar na internet, você já pensou o quanto esse adolescente também deseja isso? Muito mais do que a gente, que somos adultos e sabemos que estamos procrastinando e não estamos querendo lidar com os problemas do dia a dia. Então, por isso que a gente também tem paciência, porque eles também estão em processo de aprendizado. Então, ficar ocioso é ruim. Eu preciso que ele faça alguma coisa também. Então a gente falou aí de várias coisas, ó. A gente falou do exemplo, nós falamos do limite e de uma boa comunicação e esse adolescente não ficar aí ocioso, né? Ok, aí eu trouxe aqui para vocês também algumas perguntas que os pais me fazem constantemente. Eu até anotei aqui, dá uma pausa. Até os pais, gente, porque eu não gravo tudo de cabeça, eu não sei vocês, mas eu sou péssima. Isso porque eu não tô velha ainda, hein? Bom, só um pouquinho. Então eu trouxe algumas perguntas que eu achei ótimo. Então pergunta assim: como posso limitar o tempo de tela do meu filho sem causar conflitos? Se você ensinou isso desde pequeno, os conflitos serão maiores. De grande, eu preciso que você entenda que talvez vai haver o conflito. Mas senta, conversa, explica. Ele emburrou, deixa ele emburrar. Aí ele se acalma, você volta a conversar até chegar numa situação. Mas não quer dizer que sempre vamos evitar o conflito. Mas o que você precisa é desenvolver uma boa comunicação. Segunda pergunta: quais são as melhores alternativas offline para manter seu filho ocupado e interessado? Primeira coisa, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você chama seu filho para conversar, você vai falar de assuntos que ele gosta? Você vai falar da música que ele gosta? Ou você vai falar do seu sertanejo? Ou você vai falar do seu trabalho? Você quer tirar o seu filho da internet e quer se comunicar com ele? Fale coisas que interessem a ele. Não só a você, porque ele tem desejos, ele tem gostos, e às vezes completamente diferentes. Gente, eu tenho uma filha de 17 anos, eu sei muito bem o que é gostar de tudo diferente do que eu gosto. Mas quando a gente tem um amigo, não é assim? A gente faz coisas que a gente gosta e coisas que o outro gosta. É a mesma coisa com seu filho. E aí também, se eu dou opções sobre coisas que ele gosta de fazer, a probabilidade dele escolher algo que ele gosta e não ficar só no celular é grande. Ok? Pense nisso. Uma coisa muito importante que acontece, eu já tive alguns problemas com isso aqui com pacientes em sessão, que é: como posso garantir que meu filho esteja seguro online? Olha, até uma idade nós conseguimos controlar melhor isso, tá? Então, quanto você já ensinar que você vai estar cuidando desse histórico deles, isso vai funcionar por um tempo. Depois de uma idade, depois dos 13, é difícil, tá? A gente tem que ficar de olho em comportamentos. Meu filho mudou o comportamento, meu filho ficou muito sexualizado, meu filho ficou muito irritado. Então a gente consegue ver que meu filho está em risco, seja na escola, porque a gente não sabe tudo o que acontece, na rua ou no celular dele, pelo comportamento dele. Eu não tenho como vigiar um filho 24 horas, mas o comportamento dele vai dizer muito bem o que ele está sentindo ou não. Então você tem que pensar sobre isso. E aí, se eu não tô no celular, né, gente, eu tô olhando também as coisas que acontecem dentro da minha casa. Porque quando entrou a pandemia, as pessoas começaram a descobrir um monte de coisa. Sabe por quê? Porque as pessoas estavam na internet e não estavam cuidando dos seus familiares. Então fica a dica. Ah, e outra pergunta. Como posso identificar se meu filho está desenvolvendo um vício em internet ou jogos online? Quando você tira e ele só não fica bravo, ele entra em desespero. A dependência, seja pelo que eu for, eu fico desesperado sem aquilo. Ah, eu bebo. Eu sou alcoólatra. Você consegue viver sem a bebida? Ah, então se você não vive sem, isso pode ser um alcoolismo. Mas claro, ninguém fica mais sem a internet, então eu não posso considerar 100% isso. Mas essa pessoa consegue ter uma vida normal, que não é só estar no celular 24 horas. Se ele tem um comportamento e consegue lidar, ok. Agora, se essa pessoa entra em depressão sem o celular, não consegue lidar, começa a ficar mal, irritado demais, aí é um ponto para você pensar e levar num profissional para ver o que seu filho está sentindo ou não. Entendam, não é tudo que a gente vai conseguir lidar sozinho. Eu preciso, muitas vezes,
levar para um profissional, um psicólogo, um médico, para me ajudar a entender o que está acontecendo com o meu filho. Gente, a gente não precisa fazer tudo sozinho. Quantas vezes eu também procurei ajuda? Não é porque a gente fez psicologia, a gente é pai ou mãe, que a gente é perfeito. Ninguém é perfeito. Bom, vou escolher mais uma aqui para vocês. Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Como posso incentivar meu filho a participar de atividades familiares em vez de ficar na internet? É fácil. Faça uma comida que ele goste. Deixa ele levar também o celular dele. Não adianta você exigir coisa, ser adolescente. Ele não gosta de escutar conversa de adulto, gente. Ele acha um porre. Porre se falava da minha idade, né? Agora até mudou já até a gíria deles. É chato. Então, leve, olha, vai estar tal primo, olha, hoje eu vou fazer a comida que você gosta. Depois a gente pode ver dos primos de pegar um cinema. Fernando, mas ele não gosta de nada disso. Vê se pode levar um amigo dele, isso pode incentivar a levá-lo, né? E não quer dizer que ele vai em tudo sem estar emburrado. Pais, esqueçam, um adolescente é diferente de uma criança. E nós também, eles têm que aprender a lidar com a gente e a gente tem que aprender a lidar com eles, certo? Bom, e para finalizar esse vídeo nosso aí, claro, eu trouxe algumas dicas aqui, além daquelas que eu falei para vocês. Eu queria falar que o adolescente não adianta a gente bater. Bom, primeiro que bater nem pode, já começamos por isso, né? Segundo, o limite ele é dado com acordo. Faça um acordo com ele sobre o tempo de celular, sobre as obrigações dele, porque é importante que todo filho tenha obrigações em casa, como nós temos. Então faça acordos, os acordos é o que mais funciona com um adolescente. Pensa em acordos. Gente, é o que mais funciona e é bem legal, você coloca em prática e vai ver isso. E aí, quando ele desenvolver aquilo que vocês combinaram, gente, fala, filho, que legal, fiquei super feliz da gente ter almoçado junto, que legal que você veio. Ou, filho, você cumpriu o que nós combinamos, pô, você é um cara muito inteligente. Palavras de encorajamento. Normalmente o adolescente tinha uma estima muito baixa. Sabe por quê? Tem uma coisa que eu não contei pra vocês, que eu vou trazer em outro vídeo. O cérebro do adolescente, todos nós nascemos com o cérebro sem estar 100% formado. E ele termina de se formar aos 25 anos, tá? Então, tem coisas que ele não tem ainda. Essa parte da frente chama pré-frontal. O que acontece? Essa parte frontal do cérebro não está formado, então equilíbrio emocional eles não têm, não sabem lidar com sentimentos, não são empáticos, é perceptível neles, são poucos que são, e eles não sabem lidar com limites, porque não está formado. Então somos nós que vamos ensinar tudo isso. Então eu preciso encorajá-lo eles, né? Eu preciso encorajar, dizer o quanto eles são importantes, para que essa estima aumente e eles acreditam que eles são capazes, porque muitas vezes não acreditam. Mas Fernando, eu nunca falei coisa ao contrário, eu sei. Mas isso é da formação do adolescente, também não tem a ver com vocês. Certinho, gente? Bom, pessoal, se vocês querem inclusive ver mais vídeos e querem se comunicar comigo, eu tô lá no Instagram, no @ClínicaFernandaBaruta. Lá vocês podem mandar mensagens e vai vários vídeos que vão ajudar vocês no dia a dia. Inclusive, toda quinta-feira eu vou estar abrindo caixinha de perguntas e vocês podem fazer perguntas e eu vou respondendo para vocês conforme eu tiver tempo aí nessa loucura toda que a gente vive, tá bom? Combinado, pessoal? Então, até mais. Tchau, tchau.